Olá pessoal, vamos agora dar início à primeira aula extra desse curso, e essa aula extra ela vem para trabalhar os tendíneos musculares. Eu lembro a vocês que os meridianos tendíneos musculares são meridianos que estão na superfície do corpo e estão ou estarão lesados de acordo com o trauma mecânico oferecido a eles. Esse trauma mecânico pode ser uma contusão direta, onde eles, meridianos tendíneos musculares, perdem toda a sua configuração, eles se desmancham, vamos falar assim. Esse desmanchar se dá e se caracteriza pela dor local. A dor local é dada pelo ponto H, e o ponto H ele se abre no instante, ou se desabrocha, vamos dizer assim, né? Um desabrochar do ponto no instante em que eu tenho esse contexto de trauma mecânico. O trauma mecânico, como eu disse, pode ser um trauma direto, uma contusão, ou pode ser um trauma repetido, um trauma que acontece repetidas vezes, que a gente chama de síndrome de overuse. Você tem um excesso de uso daquela articulação, daquele grupo muscular, e esse excesso de uso ofertará um problema nessa condição, tá certo? Um problema local que se caracteriza por dor à palpação ou dor ao movimento. Então entendam bem, qualquer problema relacionado à ATM, ou melhor, qualquer problema relacionado ao tendino muscular, haverá dor à palpação. Trazendo esse conceito para a ATM, nós teremos dor à palpação. Se tiver, você vai ter também que tratar com tendíneo muscular. Nós temos que recuperar a saúde deste meridiano. Para isso é importante saber a anatomia desses meridianos. Lembrando que o principal meridiano lesado na região da ATM é o meridiano do estômago e o da vesícula biliar. Se caso você tiver dúvida na avaliação desse meridiano, você vai já trabalhar com esses dois. Qual é a forma terapêutica de trabalho do tendíneo muscular? A forma terapêutica é você ponturar a seguinte sequência: os pontos Tim, Ion e U daquele meridiano específico, juntamente com o ponto de reunião e os pontos H. Lembro a vocês que nenhum outro ponto deverá ser oferecido quando você trabalhar essa condição do tendíneo muscular. Quando você for tratar através do tendíneo muscular, não é necessário colocar vaso e não é necessário você adicionar outro ponto de acupuntura, pois se você fizer isso, você estará desconfigurando o código energético dos próprios tendíneos musculares, e essa desconfiguração faz com que o protocolo não tenha efeito. E esse protocolo, então, não tendo efeito, você não estará contribuindo com o paciente. Lembro que a senha do paciente para acessar os tendíneos musculares é Tim, Ion e U, ponto de reunião, e ponto H. Então vamos pegar os dois principais meridianos e fazer um trabalho com eles para que vocês possam entender como tratar. Meridiano de energia principal do estômago, ele começa a sua distribuição superficial a partir do olho, desce, vem, sobe novamente na face, depois ele desce e vai chegar lá no segundo artério. E nós teremos em paralelo, junto a esse trajeto do meridiano principal, o trajeto do meridiano tendíneo muscular. Então é importante você fazer palpação na região onde percorre o meridiano tendíneo muscular, e essa palpação ela se dá principalmente nessa região aqui, ó. Se você tem dor nessa região aqui, você vai ter também a lesão do tendino muscular. Importante também palpar coxa, face látero anterior de coxa, principalmente o vasto lateral, tá certo? O músculo vasto lateral. Então, vasto lateral, musculatura abdominal vai estar fraca, porque eu posso ter uma pitose abdominal, e o músculo peitoral também estará dolorido em sua face medial, tá certo? Então, eu tenho dor nessa região aqui, no arco do meridiano do estômago, dor na face interna do peitoral e dor em todo o quadrante dos músculos abdominais. Isso aí já é um fato quando você palpar um paciente que apresenta pitose abdominal, que é característica da umidade, lembrando que o problema na ATM também vem pela umidade. Vasto lateral também, E36 estará dolorido, e também todos os músculos relacionados à face lateral anterior da perna, ou anterolateral da perna. Essa palpação se mostra muito importante para o diagnóstico dos tendíneos musculares e também para
o prognóstico. Quando você faz a palpação a primeira vez, trata com tendinite muscular e depois faz a palpação depois de 2 ou 3 sessões, você vê que o paciente melhorou, quer dizer, aquela reação à dor é menor, é sinal que você está tendo um bom resultado. E isso fornece um prognóstico positivo. Além disso, é importante você entender que os tendíneos musculares são meridianos superficiais que vão nutrir os músculos com energia Yang. A energia Yang oferece condição para que o estímulo nervoso neuromotor entre pela placa, e esse aumento da permeabilidade é causado pela acetilcolina e também pelo cálcio. E esse cálcio e acetilcolina, que a acetilcolina é um neurotransmissor, o cálcio é um mineral, vai ser estimulada a liberação, o Yang libera ou estimula a liberação dessas duas substâncias na placa motora para que o nervo consiga fazer o seu trabalho, que é transferir o potencial de ação a essa região, tá certo? Então vamos lá. Ponto TIM do meridiano tendino muscular do estômago é o estômago 44, depois eu tenho estômago 43, estômago 42. E44, 43 e 42 são os 3 primeiros pontos para trabalhar o tendino muscular do estômago, que está oferecendo desequilíbrio também lá na TM. Já contei sobre isso. Se você tiver dúvida de entender qual é a causa e qual é o efeito, acesse a última aula de terapeuticologia, a aula de costurando os pontos com inteligência, e você vai perceber o que nós estamos falando. Essa aula se junta a essa, tá? Então, inclusive na ordem de disposição da aula, essa aula de tendinite muscular, ela vem depois dessa aula de costurando os pontos. Então, daí agora eu tenho E44, 43, 42, depois o ponto de reunião é o ponto ID18, que eu já coloco lá em cima, e depois eu vou pegar os pontos ASH, eu pego pelo menos 3 pontos ASH. Nesse exato instante você configura o protocolo para o trabalho do meridiano tendino muscular do estômago, auxiliando então no processo de eliminação da umidade local. Perfeito? Você pode mesclar esse trabalho do tendino muscular juntamente com o protocolo utilizado para recuperar a atividade ou a saúde digestiva. Lembro também que quando eu começo a mesclar um determinado protocolo numa sessão, um determinado outro protocolo em outra sessão, você está também trabalhando com o conceito de costurar os pontos com inteligência. Num primeiro conceito, costurar os pontos vem naquela sessão única, ou você pode extrapolar isso para uma sessão uma coisa, outra sessão outra, lembrando que essas condições, né, de objetivos, eles devem se confluir, eles devem convergir, tá ok? Então, nessa primeira leva de ideia, é importante você saber que o meridiano tendino muscular do estômago estará lesado, sim, na grande maioria das vezes, e o trabalho com ele foi citado aí para vocês. Quero agora deixar aqui para vocês um grande abraço, lembro a vocês que não é objetivo desse curso oferecer o tratamento para todos os tendinites musculares, pois você tem que aprender por você. Você tem aqui o conceito, você tem a forma de fazer, e aí agora você pode avaliar o paciente, perceber que não é aquele tendino muscular, no caso o estômago lesado, e sim outro. Por quê? Porque você tem todas as fotos aí no seu slide. E essas fotos que ele está mostrando, inclusive até aqui, ela demonstra o caminhar, o caminho, o trajeto desse meridiano. Então você vai palpar o trajeto desse meridiano, não só palpar a face, para saber se esse meridiano está ou não lesado. Aqui estou citando o estômago, pois o estômago é o principal, e agora vou citar a vesícula, que é o segundo principal. Então o estômago é o primeiro e a vesícula é a segunda. Então vamos lá. O meridiano da vesícula biliar, ele vai aparecer a nível superficial ou de forma superficial no canto externo do olho, na pálpebra, né? E esse meridiano ele vai começar então a sua circulação aqui e vai descer até o quarto artelho. E do mesmo modo que o meridiano tendino muscular do estômago oferece a sua energia, o seu trajeto aos músculos da face, esse meridiano oferecerá o seu trajeto à articulação temporomandibular e ao músculo temporal. O meridiano tendino muscular da vesícula biliar estará disponível ou à disposição na face, onde eu tenho 2 ramos, um ramo que é no canto do olho, outro ramo pega
quase a parte do estômago. Esse ramo se bifurca no ponto ID18. O ponto masseter, ou melhor, o músculo masseter recebe também a energia da vesícula biliar, mas em seu terço superior, porque eu preciso manter a energia mais no músculo temporal. Então esse músculo temporal recepciona essa energia. Palpação ao músculo temporal, quer dizer, olha só o macete. Se você tiver mais dor no músculo temporal do que o masseter, é bem provável que o meridiano no tendino muscular da vesícula esteja lesado. E aí agora você tem a região de ombro, região anterior de ombro, só que essa região anterior de ombro ele segue pela face lateral do tronco, enquanto o tendino muscular do estômago desce pela face medial, o da vesícula desce pela face lateral, passando não mais agora, como o estômago passa, pelos músculos abdominais, o reto abdominal. O músculo que vai recepcionar essa energia Yang ou Jin-Chi na região abdominal são os oblíquos, e agora na perna é o tensor da fáscia lata. O tensor da fáscia lata é um músculo que está na lateral da perna, da coxa, aliás, me perdoe, da coxa, e esse músculo tensor da fáscia lata na lateral da coxa vai chegar até a perna, passando por VB34 e descendo uma linha reta até a canela. Aí essa palpação se estende agora também pela face lateral do pé. Se você encontra essa região mais sensível do que outras, você tem uma lesão do tendino muscular. Entenda bem, o tendino muscular estará lesado no instante em que houver trauma direto ou trauma por excesso de uso. E eu posso ter o estômago do tendino muscular lesado ou a da vesícula biliar. Quando eu tenho mais dor no temporal do que no masseter, é bem provável que o da vesícula esteja lesado. Estou contando aqui a vocês porque você faz um diagnóstico diferencial, onde no tronco eu vou fazer palpação na lateral e na região medial. Se a lateral estiver mais lesada, estiver com mais problemas, você vai trabalhar a vesícula biliar. Se for a face medial, você trabalha o estômago, tá certo? Quais são os pontos? Chin Yong-yu da vesícula é VB45, 44, 43. O ponto de reunião é o mesmo ponto do estômago, ID18. E, além disso, os pontos ASH são aqueles pontos que estarão dolorosos ou doloridos à palpação, tá certo? Então, essa configuração de trabalho é uma outra forma de trabalhar que você pode então utilizar do conceito de costurar os pontos. Quando então você costura os pontos de forma inteligente, uma sessão você trabalha a energia do estômago, a dor, outra sessão você trabalha os tendíneos musculares, você recupera o seu paciente muito mais rápido. Eu me surpreendi muito quando usei os tendíneos musculares pela primeira vez. Desde então, não deixo de utilizá-los. Inclusive, no meu primeiro livro, Acupuntura por Fabrício Borges, eu tenho um capítulo, o último capítulo, só de tendíneos musculares, tá ok? Então, pessoal, ó, quero deixar aqui um grande abraço a vocês. Essa aula extra termina por aqui e vou lembrar aqui novamente que não é objetivo dessa aula falar de todos os tendíneos musculares, pois se eu fizer isso, estarei cometendo um abuso a respeito do conhecimento. Por quê? Porque senão você não vai fazer por você, você vai copiar o que eu estou falando. E não é esse o meu objetivo aqui, tá certo? Convido a todos também a participar do curso de auriculoterapia, que se iniciará em breve para todos vocês. Um grande abraço, até a próxima aula.